Sou Guilherme Serra Dourado Viriato de Assis Meyer, sou estudante de Física da Universidade de Brasília, fiz parte do projeto de iniciação científica, junto com a orientadora Letícia Nunes. Juntos a gente estudou sobre o comportamento de materiais magnéticos, mais especificamente do cristal de ômega cobalto galho 5, e aí eu preparei esse slide para poder me ajudar a explicar direitinho o que foi feito nesse um ano de estudo. Aqui a gente tem a tabela periódica, e se a gente juntar o composto ômio, o elemento cobalto e o elemento galho, a gente consegue um cristal, ele cristaliza numa estrutura tetragonal, que é essa caixa alongada, é, onde os ômios estão nas pontas. E são eles o objetivo de estudo, porque eles que carregam todo o momento magnético do material. E já que a gente está falando de magnetismo, é importante a gente revisitar os tipos de magnetismo que a gente tem. Porque se a gente olhar, existe o material paramagnético, onde ele, sem eu aplicar um ímã, um campo externo, ele não é magnético por si só, mas quando eu aplico um campo, ele responde, ele se torna magnético sim, como por exemplo uma moeda. Um material diamagnético onde ele não tem campo, igual o paramagnético, campo próprio, mas quando eu aplico um campo, ele tende a se opor a esse campo. E o material ferromagnético, que são ímãs naturais, eles possuem um ordenamento magnético sem a presença de um campo externo, e com a presença de um campo externo, eles respondem muito fortemente. E outro tipo, que foi o do objetivo do nosso estudo, é o antiferromagnético, onde eles tendem a se alinhar antiparalelamente. E na presença do campo também. O nosso material ele é antiferromagnético. E se a gente olhar para como eu falei, o ômio que carrega os momentos de dipolo magnético, e também falei que o ômio ele tá nas pontas, ele tá sempre se alinhando, é antiparalelo. Olha, se você conseguir ver, é, enfim, mas isso não é regra por todas as faixas de temperatura. Esse não é o ordenamento dele por todas as faixas de temperatura, porque à medida em que a gente aquece o material, o ordenamento se perde. E assim a gente tem diferentes tipos de magnetismo presentes. Existe uma temperatura na qual, que depois de aquecido, o material se torna paramagnético, onde ele deixa de ter campo próprio e ele só responde na presença de um campo externo. Essa temperatura é natural para os tipos de materiais. E para a gente ter uma análise sobre o comportamento magnético do material, a gente utilizou o SQUID, que é o Superconducting Quantum Interference Device, que é esse dispositivo aqui bem grande, onde a gente botou nossa amostra e jogou ela, mediu o campo magnético dela sobre diferentes temperaturas, gerando alguns dados. E um deles eu quis trazer aqui porque ele mostra muito claramente o que foi o nosso objetivo de estudo. Porque ao longo de todo o começo da curva, desde o começo mais frio até aproximadamente 7,4 Kelvin, ele tem o comportamento antiferromagnético esperado dele, mas a gente vê que tem uma descontinuidade ali presente que acaba lá em 9,6 Kelvin, que é onde ele se torna paramagnético, mas ali naquela nossa descontinuidade foi o objetivo do nosso estudo. E isso não é regra só para o ômio, porque, por exemplo, outros materiais que fazem parte da mesma família do ômio, que são os lantanídeos, que é o povo onde tem os elementos onde tem a camada 4F não inteiramente preenchida, possuem esse tipo de comportamento. Então, se a gente olhar como os momentos magnéticos deles respondem aos diferentes elementos da família 4F, a gente vê que uns deles são mais e outros menos magnéticos. E o ômio é o que está no topo dessa curva. Ele por si só é o mais magnético deles. E por que isso se dá? Como eu falei, a camada 4F não devidamente preenchida, se a gente olhar para o formato do orbital 4F, ele não é perfeitamente esférico, ele é achatado em suas formas, fazendo com que os spins apresentem fenômenos desse tipo. Outros estudos e outros materiais com esses tipos de compostos, com esses tipos de elementos que carregam os momentos de dipolo magnético, vão apresentar esse tipo de característica, assim como outros cristais. Bom, é isso. Gostaria de agradecer pelo apoio da FAP, pela minha orientadora Letícia. E é isso, boa noite.